Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui mais uma vez. Hoje eu estou com a nossa ilustre convidada, Marina Beccali, psicóloga aqui do Estratégia, para tratar de um tema que é extremamente importante, extremamente relevante para a nossa carreira de concurseiro, que é a questão da autocobrança. Um pouquinho antes aqui de começar, a gente estava até conversando que nós, concurseiros, nós vemos a autocobrança como algo muito positivo, né? Normalmente a gente acha quanto mais, melhor. E hoje a gente vai conseguir ver um outro lado dessa moeda também, tá? Então, para quem não me conhece, eu sou Núbia Oliveira, sou auditora fiscal na Receita Federal do Brasil e sou coach aqui no Estratégia Concursos. E agora eu passo a palavra para a Marina se apresentar. Boa noite, pessoal. Eu sou a professora Marina Beccali, professora de Psicologia aqui do Estratégia. E a convite da Núbia, hoje a gente vai bater um papo, então, sobre a questão da autocobrança. Tem muita gente que sofre, né, com esse mal de se cobrar demais, isso acaba afetando também o rendimento nos estudos. Sim, com certeza. Então, a gente trouxe uma série de dicas aqui para vocês sobre o que é autocobrança, como lidar para não... para aproveitar o positivo da autocobrança e não ficar com as consequências negativas, né? Então, boa noite aí. Pessoal, a gente está acompanhando vocês ao vivo no chat. Isso. Então, assim, ó, se tiverem qualquer dúvida, podem deixando aí, tá? Nós vamos tentar fazer meio que um bate-papo aqui com vocês, tentar sempre ressaltar o que é bom, o que é ruim aí da autocobrança. Eu tenho certeza que tem gente aí hoje que vai descobrir coisas que não percebi assim, tá? Então, acho que esse é uma... Fiquem até o final, porque esse é um webinar extremamente relevante, é por isso que a gente está trazendo aqui. Então, boa noite aí para a Larissa, para a Regina, para o Gabriel, Sabrina, Leandra, Júlio César, Alex Felipe, Bruna, Ale Moura e Pedro aqui do Estratégia. Pedro assessorando aí. Pedro assessorando aqui. Então, gente, vamos começar, Marina? Vamos. Beleza? Lá. Vamos jogar aqui os slides pra gente começar, tá bom? Então, vamos lá. O que é autocobrança? Gente, vocês são dessas pessoas que têm aquela vozinha na cabeça, sempre falando que poderia ter feito mais, que não se dedicou o suficiente, que não estudou da melhor maneira, que esse resultado não foi bom. Isso é autocobrança, tá? A gente se cobra. E não é que isso é ruim, mas depende da medida, não é? Até o Fernando falou ali, ó, às vezes eu me cobro tanto querendo dar o melhor que acabo não rendendo nada. Isso é normal? Sim. Exatamente. É exatamente sobre isso que a gente vai falar aqui. Porque se cobrar é realmente um traço que todo mundo tem e que, em certa medida, é extremamente importante, sim, né? E necessário até, né? Para que a gente cresça. Mas a gente tem que ver até onde isso traz coisas positivas e o quanto que isso pode ser negativo também, certo? Sim, né? É importante a gente ter metas que a gente vá cumprir, enfim... Mas esse ponto, esse lado negativo, às vezes excessivo da autocobrança, a gente vai ver como que isso pode, igual o próprio Fernando falou, né? Isso acaba prejudicando o rendimento. Ó, o Júlio César falou, isso me causou muita ansiedade. E realmente são efeitos negativos da autocobrança. Tudo tem um lado positivo e um lado negativo, né? É isso aí. Bom... Então, pessoal, a gente ter essa meta, né? A meta de todo concurseiro é o quê? É ser aprovado no concurso dos seus sonhos. Então, você querer atingir a sua meta, você trabalhar duro para isso, né? Estudar pra caramba, revisar, fazer muito simulado, isso é disciplina, não é autocobrança. Agora, tem gente que durante esse processo acaba se colocando para baixo, acaba se comparando excessivamente com outras pessoas, e aí isso significa que a nossa cobrança interna está desproporcional. Olha, Sabrina, eu tenho uma culpa tão grande principalmente quando algo sai fora do planejado. É exatamente isso. Às vezes a gente é tão perfeccionista que o perfeccionismo, ele é uma das dimensões, né, da autocobrança. Às vezes a gente é tão perfeccionista, mas ninguém é um robô. Tem dia que a gente não consegue cumprir a meta diária, que a gente não está bem, que a gente precisa descansar, né? Então... a gente pode acabar caindo, igual vocês estão falando, nesse lado negativo. Se autocriticando, se autocensurando, se autopunindo, sentindo uma culpa muito grande, se julgando. E isso acaba interferindo muitas vezes, né, na própria conquista desse objetivo que a gente traçou aí pra gente. Eu percebo que quanto mais a gente se critica, a gente pensa de uma forma negativa, mais a gente se auto se pune,
isso vai diminuindo a autoestima, né? Sim. Cada vez mais é uma ladeira abaixo, você vai diminuir sua autoestima. E a autoestima é uma das características mais essenciais para você ser aprovado em concurso. Você só consegue fazer grandes feitos quando você acredita. O primeiro passo é você acreditar. O mundo lá fora pode ou não acreditar em você, mas se você não tiver aquela confiança de que você é capaz, de que você pode, não vai dar certo. E hoje a gente está trazendo esse assunto porque esse assunto, a autocobrança, ela vai realmente atuar, ela pode diminuir essa característica tão essencial para você passar, que se enxergar de uma forma mais positiva. Não, e às vezes a gente acha que o problema do concurseiro são os outros, né? A família, eu não estou trabalhando, eu estou só estudando, os outros vão me julgar. Mas às vezes essa energia negativa que a gente bota na gente mesmo é pior do que a própria família, né? Sim, sim. Eu acho que a gente já carrega um peso tão grande durante o tempo de se preparar para concurso, porque todo o planejamento que você tem que cumprir, a quantidade de horas que você tem que ficar ali, tudo que você abre mão para poder estudar e passar num bom concurso, isso traz uma autocobrança muito, muito, muito grande, né? E aí é um peso a mais que a gente coloca nas nossas costas, como se já não fosse pequeno o peso que a gente carrega, né? E aí, gente, isso vai afundando e vai afundando a gente cada vez mais. Então, o objetivo de hoje nosso é tentar conscientizar vocês em relação a isso. A gente vai falar bem mais ainda sobre isso aqui e também dar ferramentas para que a gente consiga fugir, né, dessa armadilha aí, dessa autocobrança que vai findar resultando numa baixa autoestima, que vai atrapalhar a sua preparação e vai virar uma bola de neve. Não, e às vezes essa autocobrança, ela é tão pesada que você não consegue reconhecer as suas pequenas conquistas, porque não vai ser de uma hora para outra que você vai ser aprovado lá num concurso de alto nível. E aí, às vezes, você não olha para o caminho que você já percorreu. Então, antes, você não sabia quase nada de constitucional, de administrativo. Antes, seu percentual de acerto era, sei lá, 65%, 70%. E, às vezes, você já está lá nos 80%. Enfim, está percorrendo um caminho. Só que, às vezes, você é tão negativo com você mesmo que você não percebe as suas conquistas, as suas pequenas conquistas, né? É verdade, é verdade. E a gente tem que ter muito cuidado com essas energias que a gente gera em torno de nós mesmos, né? Porque a gente não pode muito controlar a energia que o mundo está gerando para si, né? O que as pessoas, as expectativas dos outros, a gente só pode controlar as nossas. E em cima da gente, a gente precisa ter realmente esse cuidado para tentar fazer dessa caminhada, que já é tão pesada e tão dura, um pouco mais leve. Sim. Pois é, então, como vocês mesmos estão relatando, a Luciane, o Guilherme, né? Essa autocobrança excessiva, ela gera, na verdade, como consequência, um baixo rendimento e uma baixa produtividade. Ao invés disso te ajudar, te impulsionar, te colocar para frente, te motivar, não. É ao contrário, é o efeito reverso, né? Igual a Núbia falou, tem muita gente que acha que se cobrar, eu vou me cobrar, eu vou botar umas metas assim, absurdas, né? Que nem sempre, que eu não vou conseguir. E as pessoas acham que isso é o que vai funcionar. E muitas vezes, gente, isso acaba tendo o efeito reverso, né? E às vezes, igual a gente falou, as cobranças externas, elas não chegam nem perto da cobrança que a gente tem em relação a gente mesmo. E acaba que a gente perde um pouco o prazer, né, de estudar, de comemorar as nossas pequenas conquistas, igual vocês estão falando. Eu me sinto muito mal, às vezes, quando eu não consigo estudar, eu estou extremamente cansado, eu estou sem cabeça alguma, só que eu não consigo ficar 2 dias sem estudar, que eu me sinto extremamente culpado. Olha que martírio, né, que está sendo os estudos. Eu acho que muito vem também, Marina, do falso senso de justiça que a gente tem. Porque quando a gente decide estudar para um grande concurso, de cara você já sabe que vai ser uma grande empreitada. Se é uma grande empreitada, ela vai exigir grandes sacrifícios. E aí começa o martírio, né? Porque aí você acha que você abre mão de diversas coisas, e é necessário você abrir mão, mas chega um ponto que você abre mão de coisas que elas vão até mexer com a sua sanidade mental, né? Com o seu equilíbrio, com a forma como você encara a vida, com como você percebe as coisas. É claro que ao longo da nossa trajetória a gente vai sofrer mudanças por causa do processo que nós estamos passando, né? Isso acontece
não só quando você estuda para concurso, acontece nos mais diversos fatores da vida. Só que o concurso, ele é algo grande, a gente geralmente idealiza umas metas muito grandes. E aí você acha que para alcançar algo muito grande, você também tem que fazer abrir mão de muitas coisas. E precisa mesmo, gente. Mas essa autocobrança, ela precisa estar na medida para que ela não seja tão grande que ela faça com que o seu sonho seja pequeno na frente delas, porque ela vai passar por cima deles, tá? Então, cuidado, vamos conversando sobre isso aqui e eu quero que vocês saiam hoje daqui mais leves. Não, e é exatamente isso que a gente quer colocar para vocês, né? Vocês estão trazendo vários relatos, mas a gente parar um minutinho e pensar, né? Será que vocês não estão sendo, né? Será que a gente, no geral, a gente acaba não sendo duro demais com a gente mesmo? A gente não acaba se cobrando em excesso. E o quanto que isso, na verdade, está impactando negativamente na nossa saúde, nas nossas conquistas, na nossa felicidade. A gente vive um ideal muito... No mundo atual, muito assim, tem que tá sempre feliz, sempre bem, sempre produzindo. Sempre fitness. Não, e na quarentena, né, você tem que estar o tempo todo, né, ativo, trabalhando, treinando em casa, né, fazendo tudo como se isso não afetasse ninguém. Ai, gente, quando acabar essa quarentena, quem não tiver ganhado peso não passou por essa quarentena, meu Deus, então não venha falar com a minha pessoa. Tá difícil. Tudo a gente se cobra, né? Tudo. Não, e a comparação com os outros é um grande fator também da autocobrança, né? Assim, às vezes a gente fala, mas o fulano, ele estudava e trabalhava, ele já foi aprovado, Sim. E eu ainda não fui, eu só estudo. Ou então fulano foi aprovado e eu me sinto muito velho, né? Sim. Até porque quando a gente começa, normalmente as primeiras coisas que a gente faz, na hora que você está decidindo estudar para concurso, e a própria decisão de estudar, ela advém de histórias que você leu, né? E você leu a história dos aprovados, como eles fizeram, aí você se inspira. Só que cada um tem uma vida, né? E uma história, por mais que ela dure, tipo o meu vídeo da minha história, quase 2 horas, tipo, você ainda assim não consegue contar tudo o que aconteceu, né? Ninguém vai sentir a sua dor, só quem passa, né? Então as coisas elas ficam muito relativizadas e a gente foca muito no sucesso, a gente foca muito no que já aconteceu, no que já concluiu, no que já conseguiu, e aí as dores para que aquilo aconteça, elas são muito particulares de cada um. E a gente tem que saber levar a nossa no tamanho e na medida que a gente dê conta de carregar sem atrapalhar o nosso projeto futuro. A própria Sabrina falou que por causa da comparação, ela desativou temporariamente as redes sociais. Isso que eu ia falar, né? Às vezes as próprias redes sociais, elas são umas coisas que colocam muito a gente para baixo, né? Você olha o Instagram, tá todo mundo lindo, tá todo mundo treinando, tá todo mundo estudando com aquelas canetas coloridas, fazendo mapa mental, estudando 10 horas líquidas por dia. Então, assim, só que, pessoal, as pessoas que elas têm essa autocrítica em excesso, na verdade, elas acabam tendo maior probabilidade de ficarem ansiosas e deprimidas, igual vocês mesmos estão trazendo aí no chat, né? Então, são pessoas que, na verdade, elas têm uma autoconfiança diminuída. E isso prejudica o nosso potencial. Como a Núbia falou, o primeiro passo para você ter sucesso em qualquer coisa que você faz é você acreditar que vai dar certo. Se você não acredita em você mesmo, olha a energia e olha o comando que você está mandando para o seu cérebro, que não vai dar certo, que eu não sou capaz. Como, né, que as coisas vão fluir se você mesmo está pensando isso? Né? O Guilherme está falando que é difícil não ter uma autocobrança mediante a tantas acessibilidades, como, por exemplo, do Estratégia, né, como que a estratégia traz. O nível naturalmente subirá e você não vai querer ficar para trás. Isso é fato. Hoje, o concurseiro ele dispõe de um arsenal imenso, né? São muitas as ferramentas para que você fique melhor ainda. E a gente sabe que o nível para se passar nas provas, ele só sobe. Inclusive, recentemente, assim, os concurseiros, assim, tem provas que o pessoal está praticamente fechando. Prova de área fiscal, que é a prova mais difícil, e outras, tem que quase fechar para conseguir passar. Isso daí significa que, com certeza, você vai ter que estudar muito, vai ter que estudar bastante, sim. Mas as ferramentas estão aí para você, tá para todo mundo. Então, todo mundo tem o potencial de conseguir, utilizando as mesmas ferramentas, e chegar lá, tá? O que vai diferenciar disso daí é como você leva esse processo.
Eu gosto muito de colocar a história da Laura Morim aqui, do Estratégia. Pra mim, assim, eu acho ela um ponto fora da curva, uma menina sensacional, surreal. Foi aprovada em 1 ano e pouco, né, acho que 1 ano e 10 meses, em vários concursos super tops, mas uma coisa que é muito clara, muito nítida na fala dela, é o saber a hora de parar. Ela conseguia assistir um filme, ela conseguia parar para assistir uma série, ela tinha o alto equilíbrio, né, principalmente emocional, de se entregar por inteiro no momento que deveria se entregar e de conseguir afastar aquilo ali e deixar ele lá no seu lugar para viver uma outra coisa. Eu acho isso uma ferramenta sensacional, uma pessoa que consegue fazer isso, e eu acho que é isso que nós deveríamos buscar. Sim, né? eu acho que hoje em dia é isso que faz a diferença. É justamente a inteligência emocional. Porque, igual o Gabriel falou, né? Por exemplo, alunos do Estratégia, muita gente tem acesso, vai ler o PDF, vai ver a videoaula, vai estudar pelo Estratégia Cast, enfim. O que vai fazer a sua diferença? É justamente você ter autoconfiança, você, como a Núbia falou, saber o momento de parar, de descansar, porque ninguém é robô. Então, você saber o momento de se dedicar ao máximo, né? O foco total na hora dos estudos, mas também o momento de dar uma desligada, de apaziguar. Olha só, Marina, quando eu comecei a estudar para concursos, eu sabia que eu precisava me municiar mentalmente de algumas ferramentas. E eu comecei a ler um livro antes de estudar para concursos, antes de começar o estudo propriamente dito. Eu comecei a ler um livro que é muito famoso no mundo dos concursos, que é aquele livro do William Douglas, né? Que é bem grandão assim. E nas primeiras páginas desse livro ele traz aquela uma história que conta a história do lenhador, né? Que para ele poder conseguir cada vez cortar mais madeira, ele precisava parar mais cedo para afiar o machado para o outro dia. Porque enquanto ele não fazia isso, ele só acordava mais cedo e trabalhava mais. Todo dia ele fazia... Hoje ele levantava e ficava 6 horas cortando lenha, conseguia cortar tanto. Amanhã ele ficava 8, cortava menos do que hoje. Amanhã ele ficava 10, cortava menos do que no dia anterior. E aí eu achei muito legal, porque a moral da história você não consegue aumentar a produtividade se você não parar para afiar o machado. E muitas das vezes o afiar o machado, ele nada tem a ver com estudo. Né? É você descansar, você relaxar, livre, leve, solto mesmo, e depois voltar com força total. Acho que isso daí é uma coisa que poucas pessoas conseguem fazer sem serem inconsequentes, tá? Porque tem gente que na hora que relaxa vai embora e não volta mais. Daqui 3 dias eu volto pro meu planejamento. Vai curtir o carnaval inteiro, Vai curtir o carnaval inteiro e acabou, né? Então, assim, acho que esse equilíbrio, gente, é um grande diferencial nas pessoas que estão conseguindo ser aprovadas nas primeiras colocações e mais rápido aí no mundo dos concursos. Acho que isso é uma característica que ajuda bastante. Não, e a autocobrança, ela tem muito a ver, muitas vezes, com uma baixa autoestima, né? A pessoa, ela não consegue ser gentil com ela mesma. Às vezes você é com os outros e a gente se trata mal. A gente se cobra como se a gente não pudesse ter um momento de cansaço, um momento de fraqueza, né? Então, assim, ao invés da pessoa parar e pensar, olha, eu não consegui atingir as minhas metas no dia de hoje, ou no mês, ou na prova que seja, então vou pensar em novas metas, alguma coisa que vá funcionar para mim, um planejamento que inclua, por exemplo, um descanso, enfim. E ao invés da pessoa, então, trabalhar com metas reais, ela vai ficar nesse sentimento de culpa, de remorso. Então, é muito importante. Respondendo ali o que o Guilherme está perguntando, quais estratégias posso utilizar para afiar o machado? Guilherme, eu acho que isso é algo bem pessoal, mas se eu posso te dar uma dica, eu posso te falar que faça aquilo que acalenta o seu coração, aquilo que te dá prazer, aquilo que vale a pena você deixar o seu estudo para fazer. E eu não estou falando que precisa ser uma coisa altamente relevante, não. Tipo, vou parar o meu estudo para assistir um filme hoje, vou parar o meu estudo para assistir 2 episódios da minha série que eu estou acompanhando, tá? Algo que faça você se desligar, tá, do estudo, não faça isso com peso na consciência, realmente se desligue do estudo e faça, aproveite. Enquanto você estiver vivendo aquele momento, viva. Se você hoje resolveu, hoje eu vou dar uma pausa nos estudos porque tem um aniversário de um amigo para ir, e esse eu não posso faltar, realmente eu preciso ir, eu quero ir, vá, não fique pensando no que você deixou de estudar, Eu já comemorei aniversário, Marina, que eu não vi a hora de terminar. Meu aniversário. Eu não vi a hora de terminar
para eu voltar para casa e terminar a aula do Silvio Santos, cara, de contabilidade. Isso não é legal. Você não tá nem lá nem cá, né? Você não tá nem lá nem cá. E você ainda não aproveitando bem nenhuma das duas coisas, tá? Então, acho que, principalmente, seguir pelo coração. Durante todo o tempo que você estuda, você tem que se ligar muito pela sua razão, né? Então, nesses momentos que você vai dar aquela pausa, vai relaxar, vai afiar o seu machado, faz aquilo que te dá prazer, porque aí você faz como um prêmio. Você já fez o que tinha de fazer, você já estudou, agora você vai lá, relaxa, faz o que você quer fazer e você sabe que amanhã, no horário combinado, no bate-horário de sempre, você vai estar lá e vai começar a estudar, tá? Então, fica bem tranquilo. Sim, igual a própria Jociclene, ela falou, né? Às vezes quando eu paro, eu me sinto culpada. Daí eu falo, não, isso é necessário para aliviar a tensão. Exatamente, porque essas autocobranças, pessoal, elas trazem geralmente estresse. Então, a pessoa que ela fica o tempo todo se cobrando, muitas vezes ela tem dificuldade até para descansar. Porque ela fica o tempo todo tentando ser perfeita, o tempo todo tentando não falhar. E isso, pessoal, é um sabotador, tá? É um tipo de sabotador. A pessoa que busca a perfeição, a pessoa que acha que não vai ter falhas. Isso não existe. Ninguém é assim. Não existe um ser humano que seja assim. A própria vida, né, ela sempre vai trazer uma série de dificuldades, uma série de estressores. E o que a gente precisa desenvolver? Essa habilidade para lidar com essas situações de estresse. Eu acho que uma coisa precisa ficar muito clara para a gente, o que realmente vale a pena como algo que desestressa, tá? E o que é fuga. Tá? Porque, assim, muitos concurseiros, eles, para fugir ali do que precisa fazer, do que precisa estudar, eles vão e fazem outra coisa. Aí sabe o que acontece? Piora, porque você nem estuda, nem se sente produtivo, nem se sente bem porque você estudou, e nem se sente bem com o que você fez, porque você não fez algo relevante, algo que realmente te desse prazer e que fosse como um prêmio para você, porque você já cumpriu sua meta de estudos, ou mesmo o dia que você não cumpriu, mas resolveu parar mais cedo, você faz aquilo de forma consciente, tá? Então, eu acho que a sensação de que você fez o que poderia ter feito naquele dia, mesmo que aquilo não fosse o que você queria, tá? Que existe uma grande diferença, gente, entre o que a gente idealiza e o que a gente de fato realiza, tá? Mas se você fez, você pagou o seu preço daquele dia, mesmo que você quisesse ter feito mais ou alguma coisa, mas você fez. E aí depois você para e resolve fazer uma outra coisa, que seja todos os dias, que seja no final de semana, faz isso de verdade. Para realmente, aproveita a forma como se você aproveitou bem os seus estudos, o tempo que você esteve ali disposta a estudar, você se dedicou a ele, você tem todo o direito de, depois de um outro momento, aproveitar, e parar, afiar o seu machado e depois voltar com tudo para os estudos. O Nubio Guilherme está perguntando, quando eu volto da pausa, é interessante revisar o que foi estudado no último ciclo ou partir para o próximo ciclo? Bom, aí depende, Guilherme, depende do estilo de revisão que você usa, né? Se você estiver usando o 24/7/30, aí você vai ter que revisar. Se sua pausa durou um dia, por exemplo, e mesmo que você não tivesse pausado, é interessante que você revise o que você viu no dia anterior, revise o que você viu há 7 dias, depende exatamente realmente do ciclo que você estuda, tá? Agora, eu acho que se você está seguindo um planejamento bacana, a pausa ela não vai influenciar no seu planejamento, a pausa ela é necessária para o seu planejamento. Eu, como coach, para os meus alunos, tem aluno que folga 2 dias na semana, por causa de rotina, precisa folgar 2 dias na semana, mas a maior parte tira pelo menos 1 dia de folga. E esse 1 dia de folga não é exatamente o dia que eu coloquei, olha, você vai folgar no domingo. É o dia que eles precisam folgar. Tá? É o dia que a rotina dá para folgar. Às vezes é sim um dia fixo, né? Você se programa para aquele dia, mas isso não vai interferir nos seus estudos, tá? O que interfere nos estudos é falta de constância, é falta de persistência. Se você tiver que estudar um dia e passar 3 sem estudar outro dia, aí isso realmente vai influenciar no seu ciclo de revisão. Se você está fazendo as coisas, estudando direitinho, seguindo um planejamento correto de estudos, a sua pausa não vai influenciar no seu ciclo de revisões. Fica tranquilo. Agora, eu também não sei se ele está falando de pausas maiores, que às vezes a gente acontece, gente, acontece de você dar uma baixa nos estudos, tipo, uma desmotivada ali, você ficar 3 dias, 5 dias, 1 semana sem estudar, né, que atire a primeira pedra quem nunca fez isso, tá? Quando isso acontecia comigo, isso aconteceu algumas vezes, quando eu voltava, eu pegava as aulas que estavam em andamento e recomeçava. Tá? E aí continuava seguindo o meu ciclo normal. As aulas que estavam para trás, eu
na hora que chegasse o momento de revisá-las, eu revisaria, tá? É óbvio que você perde um pouco o gatilho mental do tempo em relação ao que a sua memória tem a capacidade de puxar mais rápido. Mas isso uma leiturinha a mais ali, você consegue sim, tá? Mas o que não dá para fazer parte da sua história de um concurseiro vencedor é você realmente, tipo, beleza, agora tu precisa estressar e você fica ali 3 meses sem voltar para os estudos, né? Aí realmente vai ter que começar de novo, não tem jeito. Ó, a Débora falou que ela sente que ela nunca bate a meta. E aí no final de semana ela tenta compensar a semana e fica chateada. Débora, então às vezes você tem que parar, é igual eu estava falando, eu trouxe até como dica aqui, metas realistas, né? Será que você não tem que rever então as suas metas? Que aí você tem que ver se realmente você não está cumprindo o que você determinou em relação aos seus estudos, às horas de estudo. E aí, se não é o caso de você trocar por metas realistas para a sua realidade, coisas que você consiga cumprir, ou né, se é justamente a questão da autocobrança. Então, assim, porque a autocobrança, pessoal, ela acaba em níveis muito elevados, ela, na verdade, acaba reduzindo a nossa capacidade de raciocínio, então ela prejudica a absorção do conteúdo. Porque justamente ela vai interferir aí, nossas emoções elas interferem no nosso sistema nervoso, em todas as leituras que a gente está fazendo. Então a nossa atenção ela acaba ficando dividida entre nossos pensamentos e o que a gente está lendo, né? Enquanto você está lendo, você está lá pensando que você não vai dar conta, que você não está batendo a meta, enfim. E por isso que as pessoas que se cobram demais, elas tendem a ser pessoas mais ansiosas, mais reativas. Por quê? A cobrança externa ela já é muita, né? Da sua família, às vezes se você deixou o trabalho, você sente que as pessoas, poxa, mas ele só estuda, né? Os pais estão bancando, enfim. Então você já está com o seu tanque cheio e aí você acrescenta mais o peso de você mesmo, então isso acaba gerando uma reatividade maior. Só que tem esse lado negativo, mas como a Núbia falou, a autocobrança, ela pode sim ser producente, né? Ela pode ajudar vocês na produtividade. Então, assim, vamos entender um pouquinho disso, né? Quando a gente tem qualquer tipo de tensão no nosso organismo, a gente tem 2 neurotransmissores trabalhando, que é a dopamina, que tem a ver com o interesse, a nossa motivação, e a noradrenalina, que tem a ver com o alerta. Então, por isso que eu sempre falo, às vezes o pessoal fala, professora, mas eu fico ansioso antes da prova. Gente, imagina você chegar para a prova e não estar alerta, né? Você está lá totalmente relaxado, né? Você está lidando com o tempo, você está lidando com pressão, você precisa ter um mínimo de adrenalina lá correndo no seu organismo, um mínimo desses hormônios. Então, assim, para que haja uma boa sinapse entre os nossos neurônios, pessoal, a gente precisa desses neurotransmissores circulando. Então, quando a gente também está muito relaxado, a gente fica com falta de foco, falta de organização, falta de raciocínio. E o concurseiro, ele tem que ter essa organização, ele tem que ter foco. Sim. Ele não pode ficar assim estudando como se ele tivesse de férias, né? Como se ele não tivesse essas metas para cumprir. Então, você precisa de um mínimo de autocobrança, de metas. Tem esse lado, sim, positivo. Só que quando os níveis de estresse eles estão muito elevados, que aí já entra um pouco no patológico, né, na cobrança excessiva, a gente fica com esses hormônios muito elevados. Então aí a gente fica naquele estado de alerta, igual sempre, vocês falaram. Né? Não consigo dormir, fico ansioso, fico sonhando com os estudos, não consigo desligar a minha cabeça. E aí o ideal é que a gente busque esse equilíbrio, né? Que seria você buscar o que a gente chama um pouco na psicologia de um nível de flow, que seria você buscar esse ponto de equilíbrio entre a sua atenção e a sua motivação, gerando uma produtividade maior. Ou seja, você nem ficar no total relaxamento. Não, concurso tranquilo, vai dar certo, não preciso me preocupar, e nem você ficar nesse caos, assim, extremo da autocobrança. Então, certo nível de autocobrança, ele é bom pra gente. A Simone está falando que ela é do lar e há um ano está tentando descobrir um horário compatível com os deveres do lar. Não consigo bater a trilha em uma semana. O Rio está sempre atrasado. Olha só, Simone, a trilha ela é feita para quem consegue bater uma carga horária em torno de 36 horas semanais, tá? Eu vou te falar que são bem poucas pessoas que realmente conseguem, elas realmente conseguem
fazer 36 horas líquidas semanais de estudo. Então, não conseguir bater a trilha não é um grande problema. Acho que isso não tem que causar tanta ansiedade para você. Eu acho que a trilha, ela é o que ela é. Ela é um roteiro de estudos, é um caminho para você seguir. Ela é feita semanalmente porque ela considera a sua capacidade máxima ali. Mas se você não consegue estudar 6 horas por dia, todos os dias 6 horas líquidas, mas consegue estudar 4, ok, essa é a sua realidade. A sua realidade não é a trilha. A trilha é feita para todo mundo, você não é todo mundo. Tá? Então, eu acho que você fica mais tranquila, monta um cronograma de estudos para você, que você acha que consegue render, consegue cumprir e vai cumprindo. E se você tiver que fazer uma trilha em 1 semana e meia, em 10 dias, não tem problema. Acho que você vai ter muito mais resultado em relação a essa trilha se você fizer direitinho, fizer sem a pressa, fizer se sentindo bem, sabendo que está absorvendo aquilo ali e sentir confiança no seu caminho, no caminho que você está percorrendo em relação aos estudos, tá? Então, acho que vai mais por aí mesmo, fica mais tranquila. Porque igual como a Simone mesmo falou, né, um exemplo muito bom do que eu ia falar aqui em seguida, né, às vezes a gente coloca uma série de deverias, né, ao invés da trilha, ela entrar como um auxílio, como um recurso a mais, ela entra nessa, eu deveria conseguir cumprir a trilha em 1 semana, eu deveria estar com tudo em dia, então assim, às vezes, essa ditadura, né, esse idealismo, isso acaba não sendo verdadeiro, não sendo necessário, sendo mais prejudicial do que qualquer coisa. Então, assim, teve um estudo, pessoal, muito interessante que foi lá naquela universidade de Yale, né? E aí, essa psicóloga, foi feito um estudo, pessoal, com 30 mil pessoas, 30 mil adultos lá nos Estados Unidos, durante 8 anos. E aí, um estudo sobre estresse. Porque antigamente, na psicologia, o pessoal achava que qualquer nível de estresse era ruim. E aí, nesse estudo, os grupos eles foram submetidos a situações de estresse. E aí, o que foi reparado, pessoal? As pessoas elas eram submetidas às mesmas situações. Então, assim, era, por exemplo, o concurso, né? Ele, de certa forma, ele é estressante para todo mundo, a prova vai ser a mesma. Então, o nível de dificuldade vai ser o mesmo, enfim. Só que aquelas pessoas que não encaravam o estresse como algo ruim, mas viam como um desafio, essas pessoas, elas tinham doenças cardiovasculares, né, do coração, doenças emocionais, índices muito menores do que as pessoas que encaravam o estresse como uma coisa assim horrível, como uma coisa que elas não conseguiam dar conta. Então, assim, não é o desafio em si, não é a situação estressante em si que gera pra gente essas dificuldades emocionais ou que até interferem em doenças, né? Porque a mente, ela tá associada com o corpo. Então, muitas vezes, você está muito estressado, você vai desenvolver uma taquicardia, até doenças um pouco mais graves. E o que essa psicóloga, ela percebeu? Não é que as pessoas, elas desenvolvem doenças devido ao nível de estresse, porque o nível de estresse era o mesmo, entre aspas, para todo mundo, era a mesma situação. Como, por exemplo, a prova do concurso, o estudo para concurso. Lógico, cada um aí dentro da sua realidade, mas vai chegar no dia da prova, vai ser a mesma para todo mundo. Então, o que ela percebeu? Quando a gente muda a forma de ver o estresse, quando a gente encara como um desafio, a gente muda também a resposta fisiológica do nosso organismo em relação a isso. Então, muitas vezes a gente vê, né, o concurso como algo ruim, não bater meta como algo ruim, como uma coisa com ansiedade, e aí, na verdade, a gente está vendo isso com o foco errado. A gente tem que ver isso como algo, um desafio que a gente mesmo se propôs a vencer, tá? E a gente tem que ver isso como um estímulo para a gente justamente ter uma performance melhor. Então, essas pessoas que encaravam essa situação de estresse como um desafio positivo, elas acabavam ficando mais focadas e tinham uma performance melhor. A própria psicologia positiva, ela fala isso, pessoal. A Simone falou, né, tem dor de cabeça quando não consegue estudar. Então, assim, pessoal, a própria psicologia positiva, ela fala que pessoas que são mais otimistas, isso acaba influenciando diretamente no rendimento que você tem. Se você está lá estudando, pensando, ai, que droga, ai, eu não dou conta, isso aqui está muito difícil, todo mundo é melhor do que eu,
tá todo mundo melhor preparado, as pessoas estão estudando 40, 50 horas e eu não. Gente, olha o que você está pensando, né? Agora, se você encarar, olha, me propus a ser aprovado, isso aqui vai mudar a minha vida, isso aqui é o meu projeto, eu acredito em mim mesmo, eu não fui aprovado ainda, mas eu vou conseguir, esse é o meu momento de descanso, faz parte. Olha como muda, como fica muito mais leve, né? E eu acho que eu vou fazer exatamente isso. Pegando a fala ali do Fernando, que ele fala que você não é todo mundo. Ótimo conselho para quando penso. Tá todo mundo estudando mais de 40 horas. Então, Fernando, eu tinha um pensamento muito similar ao seu, mas acho que numa pegada diferente. Quando eu estudei para concursos, eu trabalhava, era mãe de 2 filhos e, enfim, coisas de casa. Então, eu tinha um tempo muito curto para estudar. Minha média de carga horária era 4 horas líquidas por dia, era o que eu conseguia. E olhe lá, às vezes eu não conseguia isso. E aí eu ficava olhando nos fóruns de concurso, hoje tem as redes sociais, assim, bombando. Na época que eu estava estudando, tinha muito fórum concurseiros, e eu vi o povo lá, gente... inclusive, tem uma pessoa que postava, depois ela virou minha amiga pessoal, e ela ficava falando, porque hoje eu estudei tantas horas, aí colocava aí no fórum e falava, meu Deus do céu, né? Tipo, cara, não é possível que essa menina consegue fazer isso, eu nunca vou conseguir fazer isso. Só que eu tinha uma consciência, eu tinha assim comigo mesma uma convicção de que eu estava fazendo o meu melhor. E que uma hora o meu melhor ia ser suficiente. E que eu sabia que eu ia demorar mais do que a fulana que estava colocando lá, que estudou 7, 8 horas, que conseguiu ver 5 disciplinas no dia, eu via 2. Então, assim, eu sabia que ela estava fazendo mais do que eu. Mas eu sabia que eu estava fazendo o meu melhor. E que não era possível que fazendo o meu melhor, uma hora não fosse suficiente. Nós passamos no mesmo concurso, tá? Inclusive em colocações extremamente próximas. Então, assim, gente, eu acho que a forma como você trabalha, e quando eu olhava para o lado, para a concorrência, tipo, cara, como é que eu vou competir sendo mãe, trabalhando, tendo tanta coisa para fazer? Como é que eu vou competir com esse pessoal aí que tem mamãezinha fazendo lanchinho, que tem tanta coisa? Você consegue, cara, porque você sabe que você está fazendo as coisas direitinho, que você está pagando o preço direitinho e uma hora isso vai dar certo, tá? Então, não fica pensando, não fica mirando na concorrência, não. Eu acho que você tem que olhar para si. E se você está dando o seu máximo, não interessa que o máximo da Nubia é 4 horas e o máximo da Marina é 8, tá? O seu máximo é o seu máximo. Se você está fazendo aquilo direitinho, você pode até demorar um pouco mais de tempo do que outra pessoa que tem mais tempo que você, que está se dedicando igual você, mas vai chegar a sua hora. Porque esses pensamentos de que você está sempre se colocando como parâmetro outras pessoas, eles só te jogam para baixo. E eu acho que parece que atrasa mais ainda a sua curva de evolução. Essa é a primeira dica até que a gente trouxe para vocês, né, pessoal? Já entrando aqui nas dicas, então, de como não se autocobrar excessivamente, como usar isso de forma positiva. Primeira dica de ouro, pessoal, não se comparar. Você ficar se comparando é a pior forma que você vai ter para lidar com a frustração, para você se cobrar por fazer melhor. Então, você ficar olhando, não, mas fulano, ele tem filho, ele trabalha e ele conseguiu passar. Você olhar para a Núbia e pensar, caraca, mas a Núbia tinha filho, mas ela trabalhava e ela passou e eu ainda não passei. Então, assim, você se comparar não é uma estratégia eficaz, porque a vida de ninguém é igual. Várias coisas acontecem na sua vida que são completamente diferentes da vida da outra pessoa. Cada um só pode lutar, eu sempre falo isso, cada um só pode lutar com as armas que tem. Então, você tem a sua história de vida, você tem o seu tempo de absorção do conteúdo, você tem o seu tempo, às vezes, de amadurecimento emocional, que envolve também. Então, você ficar olhando para o outro é a maior perda de tempo que você tem. E aí, alguém perguntou, Luciane, eu não tenho essa convicção, como desenvolver isso, né, que eu estou fazendo o meu melhor? Eu acho que é você ter a consciência, né, Luciane, que você está dando o seu máximo. E se não está vindo para você, talvez você não esteja dando o seu máximo. E se você está, né, desenvolver essa autoestima, né? Nossa, olha, olha o tanto que eu conquisto, eu faço isso, eu faço aquilo, olha o caminho que eu já percorri, né? Você olhar também para o positivo, que às vezes a gente só foca no negativo, né? No que falta, no que ainda falta, no que eu ainda não conquistei e esquece de olhar para o que a gente já conquistou.
e foca naquilo que você pode controlar. Você não pode controlar quanto que as pessoas estão estudando lá fora, como que elas estão fazendo. Você só pode controlar o que você está fazendo e medir, e se medir como é que você está evoluindo nisso. Eu tinha uma frase, tá até num dos vídeos meus, as pessoas de vez em quando entram em contato comigo e lembram dessa frase, porque o meu foco era entre mim e a banca. Como eu queria passar na Receita Federal, a banca estava determinada, era ESAF, e eu sempre pensava assim, ó, não interessa que fulano está estudando tanto mais, que não tem filho, que consegue fazer tal coisa, não interessa, uma hora a ESAF vai ter que me engolir. Era isso que eu pensava, gente. Era entre mim e a ESAF, era entre mim e a banca, porque a sua maior luta contra concurso não é contra a pessoa que está do teu lado, é você e a caneta. Porque se você sabe tudo que está na prova e você consegue responder lá e tirar uma nota altíssima, não interessa, as outras pessoas também vão conseguir, elas vão estar em pé de igualdade com você e você vai estar melhor ou pior de alguma forma, tá? Então, é entre você e a banca. Então, se mede como você está evoluindo, como que você está conseguindo enfrentar as questões de concurso, se você está crescendo, os outros que cresçam também, eles que cuidem disso, cuidem da sua vida, do seu jeito, que é assim que a gente consegue mirar no objetivo que está ali na frente, assim, sem ficar olhando muito para os lados e chegar lá. Luciane, olha, se você achar, né, que para você seria viável procurar um psicólogo, é interessante sim, porque acaba que esse processo de fazer uma terapia ajuda a gente a desenvolver, ajuda sempre, cara, terapia. Muitos recursos, assim, Ultimamente internos, eu voltei né? pra terapia, tô adorando, gente, é muito bom, gente. Eu acho que ajuda em todas as fases da vida e como concurseiro ajuda mais ainda. Sim, eu acho muito bom também. Se você tiver condições, né, com certeza é uma boa ferramenta. Sim, com certeza. Outra dica, pessoal, não se preocupar demais com o tempo, né? Tem gente que fala, mas eu tô não sei quanto tempo estudando, ou então, eu tenho mais de 40, será que é tarde demais para mim? Eu escuto muito isso, né? Será que para mim é tarde demais, né? Eu tenho, sei lá, 45 anos, mas como se tivesse uma idade para você ser concursado, para você ser aprovado. Então, ou então, né, ficar, eu estou estudando há 4 anos, mas enfim, pensar que esses 4 anos você está cada vez mais próximo, na verdade, da sua aprovação. E a gente vai fazer um webinário daqui umas 2 semanas, a data ainda não está definida, tá? É um webinário, inclusive, sobre a idade, Marina. Eu vou fazer esse webinário, provavelmente lá de Brasília, com a Jaque. A Jaque Gereissati, ela ela é uma das coaches aqui do Estratégia e ela passou em concursos com mais de 50 anos, tá? E com filhos. Então, assim, gente, a história dela é incrível. Se vocês quiserem procurar, procurem aí para dar uma olhada, tá? É uma loira. E, assim, a gente vai fazer um webinário, vai contar um pouco disso e vai falar sobre essa questão da idade. Então, não fiquem se comparando, não fiquem se medindo. Até na OAB, ela passou depois dos 50 anos. Olha que beleza. Outra dica, pessoal, não ficar focando no passado, né? Então, por exemplo, a ansiedade são aquelas pessoas que ficam no futuro, tentando controlar o futuro, tentando prever o que vai acontecer, só que muitas vezes a autocobrança ela tem a ver com o passado. Você ficar remoendo, por exemplo, se eu tivesse estudado mais, eu teria conseguido passar dentro das vagas, se eu tivesse revisado melhor, eu teria conseguido ser aprovado. Então, assim, esse sentimento de culpa, ele vai, às vezes, tomando a pessoa de um jeito muito ruim. Então, às vezes, a pessoa com autocobrança, ela fica muito focada no passado. Né? Não estudei direito, deveria ter feito revisões de outra forma, só que o passado a gente não consegue mudar. Então, é inútil a gente ficar agarrado no passado. Tira do passado o aprendizado, né? Por exemplo, se eu acho que eu não estudei da forma correta, vou mudar. Então, tira o aprendizado que você puder, mas siga em frente, sem cobranças, né? Sem ficar se martirizando, olha, nossa, mas como eu fui burro, como eu fui incompetente. Não, pensa que você agora tem novas chances de fazer diferente. Tira o aprendizado e bola pra frente. É isso aí. Então tem muita gente assim que eu vejo que fica nessa culpa, né? Ai, mas eu não passei por meio ponto. Ai, mas se eu tivesse revisado na noite anterior. Só que já passou, né? Então, assim, ficar pensando no passado é uma coisa totalmente... Do passado a gente tem que tirar justamente esse aprendizado.
Outra dica, pessoal, é vocês aprenderem a definir metas reais para a rotina de vocês. Às vezes, eu quero ser aprovado na Receita e eu quero estudar não sei quantas horas líquidas por dia. Mas isso, você vai conseguir encaixar na sua rotina? Às vezes você tem que cuidar de filhos, da sua casa, às vezes você tem que conciliar com o trabalho. Então, assim, você tem que botar metas que você vai conseguir cumprir. E não metas que vão se tornar um peso para você, uma fonte de frustração. Porque não adianta nada, né? A gente ficar no idealismo se na prática a gente não vai conseguir cumprir. É só frustração, é só frustração. Então, isso de você olhar, assim, para a sua rotina, até pensar, né, o que é viável para você. Igual alguém falou, às vezes eu vejo o vídeo dos aprovados, isso me dá muita ansiedade. Então, mas você tem que tirar de inspiração e sempre adequando aí para a sua rotina. Outra dica, pessoal, é a gente se olhar com mais generosidade, né? Às vezes a gente é muito ruim com a gente mesmo. É verdade. Né? Então, assim, a gente reconhecer as nossas conquistas, a gente reconhecer as nossas qualidades, pequenos desafios que a gente vai superando, né? Parar, tirar um momento da semana que seja no seu dia de descanso e pensar, por exemplo, a Simone, tenho 50 anos e fiz outro curso de faculdade para conseguir fazer concurso. Olha que conquista, né? Aos 50 anos você mudar de área, você Parabéns, planejar. Isso aqui vai me ajudar no concurso, né? Isso, além de tudo, pressupõe muita coragem, tá? As pessoas, elas geralmente ficam muito acomodadas, né? E aí, pronto, né? E você não, parabéns, viu? Muito legal. E às vezes, igual eu falei, essa coisa de ser mais generoso com a gente mesmo. Por exemplo, parar para pensar, se fosse outra pessoa, sei lá, um amigo, algum familiar que tivesse falhado, você teria sido tão ruim com ele, né? Ou você falaria, não, mas da próxima vai dar certo, não, fica tranquilo, continua, não desista. Não é assim? Então, por que a gente não se trata assim, né? Porque com a gente mesmo, muitas vezes a gente é tão ruim, a gente é tão... Nem sei a palavra, né? Assim... Eu acho que é mesquinho mesmo, né? A gente é mesquinho com a gente porque é como se a gente merecesse aquilo, né? A gente fica se batendo, né? Mas eu acho que hoje a missão nossa aqui é fazer vocês saírem mais leves, tá? Já basta que o peso dos estudos é tão grande, né? As obrigações e tudo que vocês têm que levar para casa é tão grande. Saber lidar com isso com um certo equilíbrio. A gente sabe que o ponto certo disso é sempre uma incógnita e a gente vai estar sempre buscando, mas isso aí com certeza já vai ajudar bastante. Outra dica, pessoal, é a gente se aceitar, né? Aceitar os nossos limites, aceitar os nossos potenciais, a nossa jornada, no sentido de, eu tenho o meu tempo, eu tenho dificuldade, por exemplo, em tal matéria, então eu vou precisar me dedicar mais a essas questões, mas aceitar quem a gente é, né? Porque não adianta a gente ficar lutando, a gente pode, lógico, fazer uma terapia, a gente pode se melhorar, mas não adianta a gente ficar se colocando para baixo com essas comparações ou ficar focando só nos nossos defeitos. Então, assim, se aceitar, se reconhecer o seu próprio tempo, que cada um tem o seu tempo de aprendizado, cada um tem, né, o seu momento. Outra dica, pessoal, procurar lições em tudo. Então, às vezes as coisas não saem conforme planejado e quase nunca elas vão de acordo com o que a gente planeja, né? Assim, por exemplo, o coronavírus é um exemplo muito... Nossa, tirou todo mundo do prumo, né? Até 2020 a gente tinha planejado várias coisas, aí, enfim, e aí acontecem sempre essas coisas. Então, sempre quando algo não sair como planejado, você reconhecer, o que deu errado, o que eu posso aprender com isso, tá? Então, diante de um fracasso, por exemplo, de uma reprovação, pensar o que você pode aprender. Olha, determinada matéria eu preciso melhorar, determinados assuntos eu ainda não estou dominando o suficiente para que você possa fazer diferente. Então, encarar o erro como uma oportunidade de crescimento e não ficar se vitimizando com esse erro. Responder aqui a pergunta da Keila, ela fala, estou pesquisando os cursos preparatórios para começar um estudo focado na Receita, mas estou com o pé atrás de estar desatualizado pelo fato da Banca Exaf ter acabado. Estou muito em dúvida.
Bom, Keila, a ESAF acabou de fato, tá? O próximo concurso da Receita, a banca é uma incógnita, mas os bons cursinhos preparatórios, eles já se adequaram a isso. E o material hoje da Receita, ele é um material, dentro da área fiscal, ele é o material mais completo que você pode pegar para estudar, porque ele vem com enfoque na banca, no CESP, na FCC, na FGV, na VUNESP, porque qualquer uma dessas bancas, elas podem vir a ser a banca do próximo concurso da Receita Federal. Então, pensa assim, se está difícil para eu achar um curso que esteja atualizado com a Receita, pensa que isso é um fator que está atingindo todo mundo. No caso do Estratégia, ele já se precaveu, tá? O material hoje do Estratégia Concursos, ele é um material que está tentando te preparar para ser a melhor possível. Então, ele vai focar principalmente nas grandes bancas, tá? Que a gente acha que vai vir uma das três aí, né? Ou FGV, ou FCC, ou CESP. Eu acredito mais na FCC, tá? Eu já acreditei mais na FGV antigamente, mas hoje acredito mais na FCC, em relação a fazer esse concurso da Receita Federal. E aí você vai conseguir se preparar, sim, pode ficar tranquila, tá? Ainda tem sites que estão vendendo material só com questões da ESAF para o material da Receita. Aí realmente esse não compensa, tá? De jeito nenhum. Mas mesmo que você se prepare com material ótimo, com material do Estratégia, e que tenha questões de todas as bancas, eu recomendo que você faça sim todas as questões da ESAF que já caíram para o concurso da Receita, porque elas serão um parâmetro para as outras bancas, tá? Então, é para você entender o modus operandi do concurso da Receita. Então, vale muito a pena, sim, você responder as questões da ESAF, mas não vale mais a pena você pegar e dizer assim, não, eu tenho que resolver todas as questões ESAF do universo antes de passar para outra, que era assim que a gente dava para a Receita antes. Isso não é mais válido. Mas fazer, principalmente as questões da ESAF que ela fez para concursos da área fiscal, eu acho que ainda é válido sim, principalmente que ela fez para a Receita. E no demais, você foca em fazer para as outras bancas. E não te preocupa, pode vir para o Estratégia Concursos sem medo, que o nosso material ele é extremamente atualizado. O Estratégia conseguiu reunir os melhores professores dentro de cada matéria e você com certeza vai se preparar em altíssimo nível se você vier com a gente. Pessoal, então, só para a gente finalizar aqui, nossas dicas de hoje, o que mais que a gente tem? Cuidar dos pensamentos negativos, né? Às vezes os pensamentos negativos, eles distorcem a realidade, as coisas parecem muito piores do que elas realmente são. Então, por exemplo, se eu parei um dia, 2 dias ou até 3, às vezes eu ficar nesse pensamento negativo, tá? Eu estou fazendo uma tempestade em copo d'água, que às vezes esses 3 dias vão ser necessários e eu vou depois voltar com muito mais gás, por exemplo, para os estudos. Então, não ficar, né, nesses pensamentos muito negativos, a gente tratar a gente mesmo como um amigo, né? Como a gente trataria um amigo? Então, seja gentil com você mesmo, seja grato pelas suas conquistas, escrever esses pensamentos positivos sempre ajudam, né? Então, reconhecer, por exemplo, pequenas conquistas da semana, bati minhas metas, aprendi, tive um percentual de acertos de sei lá, 80%, enfim, pequenas coisas, ou até da sua vida pessoal, escrever esses pensamentos e ler, isso é uma coisa interessante. Você substituir a autocobrança pelo amor próprio, que tem a ver com aquela questão da autoestima, porque muitas vezes a gente pensa, né, que ficar se cobrando, isso vai nos deixar motivados, é isso que vai nos ajudar a conquistar nossos objetivos. Mas, como a gente viu, muitas vezes isso acontece, o que acontece? É exatamente o contrário, porque essas cobranças vêm em formas de pensamentos sabotadores, pensamentos de autodepreciação que nada vão estar agregando. Então, por exemplo, você que está querendo ser aprovado, você ficar pensando coisas ruins sobre você mesmo, que você não é capaz, que você não está com o percentual de acertos que você queria, enfim, isso vai prejudicar o seu rendimento, isso vai te desestimular muito mais do que qualquer outra coisa. Ninguém vai se sentir motivado se não tiver essa dose de amor próprio e autoconfiança. Então, se você está insatisfeito com os seus resultados, você se ficar se colocando como um incapaz, isso aí não vai fazer com que você se sinta motivado. Né? Você ficar lá, não vou conseguir, não vou dar conta, isso aí não vai colocar ninguém para frente. É isso aí.
A Keila tá falando que vai se tornar uma coruja. Então seja muito bem-vinda, mas espera um pouquinho, tá? Porque até o final aqui, que a gente já tá terminando, daqui a pouquinho a gente vai passar um cupom de desconto. Por causa do nosso evento de hoje, tem um cupom de desconto muito bacana aí para quem quiser adquirir a assinatura, o pacote. Lembrando que a assinatura, vocês têm muito mais benefícios em adquirir assinatura, sala VIP, trilha estratégica e várias outras coisas aí, tá? Então daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Deixa a gente terminar o nosso assunto. Pessoal, ó, outra dica também é entender que ninguém é perfeito. Então, a gente cobrar de si mesmo uma perfeição, isso é nocivo, porque ninguém é capaz de atingir esse patamar, tá? A gente querer ser melhor, a gente ter metas para a nossa vida, isso é fundamental, mas ter essas metas realistas, aceitar nossas imperfeições, se responsabilizar sem ficar se culpando. Então, olha, não consegui ser aprovado nesse momento, o que eu posso melhorar para conseguir? E última dica, pessoal, que a gente pode deixar para vocês, seria comemorar as pequenas vitórias. Isso é bom. Então, ao longo do caminho, ir comemorando pequenas vitórias, ao invés de ficar focando somente no que você ainda não conquistou, né? Tem uma aluna minha que ela faz assim, quando chega no fim de semana, ela fala, Núbia, se eu atingir a meta, se eu cumprir meu planejamento, eu vou pro bar beber com meu marido. Falei, vá mesmo, eu sou a primeira a dizer assim, vá mesmo, se quiser, ainda dou um empurrão se for preciso, entendeu? Porque assim, são pequenas coisas, aquilo virou meio que um gatilho, né, do tipo assim, de recompensa e de comemoração, cara, vai leve, vai livre, vai solta, vai tranquila, né? Faz, depois volta e na semana seguinte recomeça os estudos. Então, acho que a vida já é muito dura para a gente não conseguir. E ela é dura e a preparação para o concurso é longa, né? Ela não é rápida, não é coisa que comecei aqui, daqui 6 meses eu já acabou, já estou aprovado, já tenho uma nova vida, né? Não é assim. Eu acho que nesse período, que a gente passa, se dedicando ao estudo, a gente precisa lidar com pequenos prazeres que fazem essa caminhada ficar mais suave e mais tranquila. Deixa o peso para o que já é, porque ela vai ser realmente. Você vai ter que estudar muito, vai ter que abrir mão de muitas coisas, mas nos momentos que você viva coisas melhores, mais tranquilas, no momento que você para afiar o seu machado, pare, foque e afie de verdade. E depois ele vai voltar bem mais afiado e você vai conseguir estudar com rendimento ainda melhor, né? E é isso, pessoal. A gente já vai passar para vocês agora o cupom de desconto, como que vocês fazem para se tornar aqui alunos do Estratégia, mas eu acho que é sempre lembrar isso também, né? A gente não trata bem as pessoas que a gente ama, então por que com a gente mesmo, né? A gente se autodeprecia. Se maltrata, né? Às vezes. Então sempre a dica, afinal, assim, sempre que a gente começar a pensar coisas ruins sobre a gente mesmo, então para e pensa, nossa, será que eu falaria assim com a minha mãe? Será que eu falaria assim com o meu marido, com a minha melhor amiga? Então, reformule esses pensamentos, as formas que você tem de se enxergar, porque, como a Núbia falou, o amor próprio, a autoestima é muito importante durante a preparação do concurseiro, né? A gente só se acha merecedor daquilo que a gente acredita, né? E aí aproveito para responder a dúvida da Leandra. Ela disse que não tenho certeza da área que escolhi. Me cobro muito por isso, fico muito ansiosa sem saber se estou no caminho certo. Eu acho que você precisa ponderar, Leandra, ponderar mesmo. E quando eu falo ponderar, não é só ficar pensando uma coisa, pensando outra, refletindo. Se for necessário, coloca no papel, faz uma matrizinha dos pontos positivos, dos pontos negativos de cada área e por que a sua mente está pesando para aquela ou para aquela outra. Enfim, tenta tomar uma decisão, fazer uma análise racional e aí você ficar mais conformada com a sua escolha. E mesmo que você chegue nesse ponto de ficar conformada com a sua escolha, se chegar um momento que você acha que tem que mudar, tá? Você muda, isso não é problema nenhum. Eu acho que a gente tem que ser mais flexível com a vida, desde que a gente esteja disposta a assumir as consequências do caminho que a gente escolher. Porque se você está lá na frente e muda para uma outra área, é algo que você vai ter que estudar muito mais coisas. Mas não tem problema, se você quiser estudar, você vai e estuda, tá? Então leva a vida com mais leveza. A gente não é obrigado a acertar todas, tá? Eu acho que a gente tem que saber o caminho que a gente está seguindo, tem que seguir neste caminho com força, com firmeza, mas também tem que estar aberto, se preciso for, alterar ou mudar esse rumo, né? É isso, gente.
Bom, vou deixar aqui nossas redes sociais, tá? A minha é nubia.coach, o Instagram. Fale com a Núbia, o Facebook, Coach Núbia Oliveira. E, gente, eu criei o canal no Telegram, tá? Então, criei ontem, todo mundo me pedia. Ontem eu resolvi criar o canal no Telegram. Eu não sei nem como é que passa aqui, mas é nubia.coach também, tá? Lá no Telegram. Mas se vocês quiserem o link certinho, é só entrar no meu Instagram que tem lá, beleza? Eu deixei já na bio. E aqui é da Marina, tá? O Instagram dela é Prof. Marina Becali, com 2 Cs e 2 Ls. Isso. Né? E o Telegram? O Telegram! Então acho que o meu deve ser igualzinho isso aqui, só que aqui é Núbia. t.me/aí você Núbia bota... Coach. Isso. Então o meu deve ser isso daqui. Gente, eu não tenho experiência ainda com o Telegram, eu acho que é isso aqui. Beleza? Então podem entrar lá. Vou entrar no seu canal também, Marina. Entra lá. Então, beleza, gente, ó, agradecemos aí a participação de todos vocês, a gente espera que isso tenha sido muito útil, tá? A gente sempre procura trazer algo que seria o que a gente gostaria de ouvir, o que a gente gostaria de escutar quando nós estávamos estudando para concurso, aquilo que realmente foi uma dificuldade, porque assim a gente sabe que o caminho de vocês vai ser um pouco mais suave, né? Então, muito obrigada e a gente se vê aí no próximo webinário. Tchau! Um abraço, pessoal, boa noite!